Salve, salve, cartoleiros e cartoleiras! Mais um vídeo aqui no canal do Cartola Tático para a gente analisar a rodada 3. Rodada muito boa. Fizemos mais de 100 pontos aqui no canal. Já estamos com 130 cartoletas. Indicamos mito na zaga, mito no meio de campo. Vamos trazer aqui tudo o que aconteceu nessa rodada 3 para você. E claro, está um pouco distante, mas já uma prévia da nossa base da rodada 4 do Campeonato Brasileiro. Rodada essa que não terá 3 jogos, tá? 7 jogos apenas valerão para o Cartola. A gente vai falar muito sobre isso. Se liga só no vídeo de mais uma análise da rodada e prévia da próxima após a vinheta. Antes de começar esse vídeo, quero pedir para você que chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificações e conheça nosso plano de sócio, tá? Escaneie o QR Code, entre em contato com o Sandro Burgos, que é o fundador deste canal aqui e que faz parte, juntamente com a minha parceria com as análises. Entre em contato e vamos que vamos para trazer mais conteúdos dessa análise da rodada. Boa rodada para a gente, tá, galera? Aqui tá o time que fez 100 pontos para vocês, com Andrés Gomes, Hulk, Viveiros, que a gente apostou. A galera, não, perdeu 2 pênaltis no campeonato da galera. Viveiros é jogador de cartola, 12 pontos para ele, valorizou muito também. Meio de campo, não tivemos o Bidon e o nosso reserva de luxo também acabou ficando zerado, então sem um jogador, tá? A gente fez 100 pontos, sem um meia ainda, que é uma posição muito relevante. Mas teve ali o Lúcio Acosta, a aposta do Vitor Hugo, que já fala daqui a pouco. Dobramos ali a defesa do Atlético Paranaense e deu até uma média básica interessante. Gabriel Paulista, mitaço, vamos falar sobre ele também. Renan Lodge e o Atlético Mineiro vacilaram. Rafael, que a gente também apostou. E o Odair Helma, aí o resultado do time do canal, 100 pontos, 90 pontos, 77. E o mais importante, além de a gente ter feito 100 pontos nessa rodada, valorizamos muito bem, já estamos com 130 cartoletas, uma média de 10 cartoletas valorizadas por rodada. Então não perca essa oportunidade, vem com a gente aí, plano de sócios exclusivo para trazer dicas para você, liga gratuita com premiação, dicas em grupo oficial para quem é sócio do canal, análise dos seus times também no plano VIP e muito mais. Vem aqui, vem, tá? Vamos agora as previsões que deram certo ou errado nessa rodada 3. Começando com, cravamos o empate entre Chapecoense e Curitiba, e o Palmeiras vencendo, porém, com ambas marcam. 3-3, colocou nosso palpite 1-1, mas um jogo bem movimentado, e de fato teve muita entrega de pontuação scout nesse jogo, e o Palmeiras venceu. A gente falou que mesmo pegando o Inter lá fora de casa, era o favorito, e foi bem tomando o gol, tá? Ataque, muito bem nosso ataque com o Hulk, Viveiros, indicação nossa aqui também, e outros que entregaram média básica e ajudaram alguns nossos times, como o Andrés Gomes, do Vasco, fez quase 7 pontos, o John Kennedy, que fez 7 pontos, que a gente falou também. Então tivemos também essa ajuda de quem não mitou, mas que entregou média básica no ataque. Vamos para o meio de campo agora. Lúcio Acosta, Vitor Hugo e Zapelli foram bons meias na rodada. A gente falou que o Lúcio Acosta era unânime na rodada, fez golaço, inclusive. Vitor Hugo, muito bem. Indicação nossa aqui também, trouxemos como ele poderia ali ser a surpresa da rodada, deu assistência, fez quase 8 pontos. E o Zapelli, quase 7 pontos, foi um dos que mais entregou média básica na rodada. A gente falou muito sobre ele aqui desde o vídeo das dicas finais. Tá? E aí, a nossa maior mitada da rodada, Gabriel Paulista, indicação de Sandro Burgos aqui. A gente falou muito sobre ele durante a live, porque a gente conhece muito o atleta, né? Ele que é categoria de base do Vitória, está no Corinthians, a gente conhece muito por conta disso, e Sandro falou, vai ser o zagueiro da temporada, é uma ótima opção, não deu outra, né? Gabriel Paulista aí acabou fazendo gol, 16 pontos para ele, foi muito bem. Indicamos também Calera e Rafael do São Paulo, que foram muito bem, e a defesa do Atlético Mineiro e Atlético Paranaense decepcionaram, salvo algumas exceções, como Esquivel, Arthur Dias, mas o Benavides, outro zagueiro, não foram tão bem, o Santos também, o goleiro não foi tão bem, Atlético Mineiro, Renan Lodge abaixo, Júnior Alonso abaixo, o lateral também abaixo, só o Juan, que fez o gol, foi bem. Foi uma das poucas previsões que não deram certo. Assim como a média base do Mirassol, que não aconteceu nessa partida. Nós tivemos Reinaldo, Walter, não tivemos ali o Igor Formiga. Mirassol, dessa vez, não entregou o saldo de gol. Mirassol foi prejudicado pela arbitragem nessa rodada, né? E para fechar nossas previsões, o Fluminense era favorito contra o Botafogo, com muita força no meio de campo. A gente sempre fala que o Fluminense é o melhor time que iniciou o Campeonato Brasileiro. Antes de iniciar, a gente está falando sobre isso aqui e não deu outra, tá? Vamos agora aos scouts dessa rodada 3. Quais foram os times que mais geraram scouts? Bahia, 96 pontos.
Corinthians, 94 pontos. E São Paulo, 90 pontos. Foi uma rodada limitada, mas os times não tiveram pontuações tão altas assim. Teve mitos, mas pouca média básica em alguns times, tá? Maiores pontuadores do Bahia que venceu o Vasco fora de casa. Juba, que a gente até falou que era uma boa opção, né? Contra a equipe do Vasco, saldo de gol, fez gol também, entregou média básica, nenhum scout negativo, 16 pontos para ele. Everton Ribeiro, 14 por 30, destruiu com o jogo, deu assistência, desarmou, sofreu muita falta, 14 pontos. O Everton Ribeiro entregando muita média básica, a gente vai falar sobre isso. E o Roman Gomes, lateral direito, que eu falei aqui antes do campeonato nacional, ele não é de avançar tanto, ele é mais defensivo. Olha aí a prova viva, só scout de desarme sendo 5, 12 pontos 50 para o Roman Gomes, tá? Maiores pontuadores do Corinthians, Matheus Bidu, 19 pontos, muito bem o Bidu, muito bem mesmo, entregando ali gol, saldo e ainda teve média básica. Gabriel Paulista, nenhum scout negativo, fez o seu gol, garantiu o saldo, teve ali também 3,5 pontos de média básica, e Sandro falou muito sobre o Gabriel Paulista aqui, tá? E o Hugo Souza, que pegou o pênalti, fez 15 pontos de 90 e ainda fez mais outras 3 defesas. São Paulo, Enzo Dias, o mito do Cartola Enzo Dias, 12 pontos e 80 para ele. Tivemos também o Calheri fazendo gol, indo muito bem, e o Sabino, né? 2 jogadores de São Paulo que mais pontuaram, estava na defesa entregando média básica, o desarme. São Paulo, que a gente sempre trouxe aqui, é um time de muito desarme, tá? Goleiros que mais pontuaram. Hugo Souza, 15 pontos, já falamos sobre ele. E os outros dois, o Fábio do Fluminense, garantindo saldo e defendendo, e o Ronaldo também ali, garantindo 5 defesas e tomou amarelo por cera. Zagueiros que mais pontuaram. Gabriel Paulista, olha só, o zagueiro que Sandro indicou, que falou que vai ser o zagueiro da temporada, foi o zagueiro que mais pontuou nessa rodada. Gustavo Gomes, de novo, fazendo ali gol, né? A segunda rodada seguida, deu assistência também. E o Juan Trossard, do Atlético Mineiro, que também fez gol, entregou ainda mais 2,20 pontos ali de média básica. Laterais agora que mais pontuaram nessa rodada. Matheus Bidu, inclusive, foi o jogador que mais pontuou, 19 pontos. Fez gol, como eu trouxe, ele sofreu muita falta nesse jogo. Juba do Bahia, que já falou. E o Walter Clark, que a gente chegou a citar na live também. Outro atleta, galera, que a gente analisou antes do campeonato começar. Se você voltar um pouco nos vídeos aqui, onde a gente fez uma tier list dos novos jogadores do Cartola, o primeiro vídeo da primeira rodada, a gente falou sobre o Walter Clark. E, de novo, gol, assistência, finalização para fora, 15 pontos para o Walter Clark. Meias, Andrés Pereira, que indicamos lá no nosso campinho da indicação de 7 ou 8 jogadores na convocação. Tem lá o Andrés Pereira, o Alan que a gente colocou, não foi bem, mas o Andrés Pereira, 14 pontos 90, fez gol e também deu assistência. O Everton Ribeiro também com 14 pontos, já falamos sobre ele. E o Patrick de Paul do Remo, olha só, deu 2 assistências contra o Atlético Mineiro e ainda fez aí 4 pontos de média básica. E agora, atacantes que mais pontuaram, e a dupla do Coritiba aí, muita gente foi, né, no Breno Lopes, outros colocaram o Lucas Ronier, a maioria colocou ele como reserva de luxo, os dois foram muito bem, né? Breno Lopes com 2 gols e o Lucas Ronier com 2 assistências. E, de novo, quem acompanhou os vídeos que a gente analisou aqui, os jogadores do Cartola, a surpresa, eu falei dos dois, Ronier e Breno Lopes, e aí estão mitando muito. E o Hulk, jogador mais escalado, graças a Deus foi o Hulk, né? Gol e assistência, e tá aí figurando no top 3. Os 3 jogadores que mais tiveram média básica agora, galera. Primeiro, Bruno Gomes, o meia do Internacional, que às vezes joga como lateral também, né? 10 pontos de média básica, muito bom, tá? Everton Ribeiro do Bahia deu assistência, mas ainda assim foram 8 pontos de média básica para o Everton Ribeiro, sofreu muita falta desarmando. E o Barros, volante do Vasco, outro que está entregando muita média básica com muito desarme. 9 pontos para o Barros, olho nele. E aqui, outros 3 que tiveram média básica, no caso, o quarto, o quinto e o sexto. Enzo Dias, do São Paulo, bem também na média básica, apenas um scout negativo. John Kennedy, do Fluminense, 7,60 de média básica. E o Zapelli, quem a gente indicou aqui, foi o sexto que mais entregou média básica, com o desarme, 6,70 no total, tá? Decepções da rodada 3, não tem para onde fugir, né? Tinha que ter jogador do Atlético Mineiro. E o Alan Patrick, a gente falou que não iria, queria fugir do Alan Patrick, mas muita gente foi, ele foi o quarto mais escalado, fez 2,80, e o Júnior Alonso e o Renan Lodge também não conseguiram passar aí de 2,5 pontos, foram as maiores decepções da rodada 3, beleza? Vamos agora trazer a prévia da rodada 4, que começa na quarta-feira e finaliza na quinta, mas só a partir do dia 25, tá, galera? Vamos ter aí uns 12 dias sem jogos do Campeonato Brasileiro. Paulo, vai ficar 2 dias sem Cartola, vai ficar 2 dias sem conteúdo? Não. Nesse período, a gente estará publicando para vocês
as análises táticas, tá? Vai sair Palmeiras, Flamengo e outros times também, beleza? Quarta rodada, não teremos 3 jogos válidos para o Cartola, porque não será executado, que será Mirassol e Flamengo. Botafogo e Vitória também adiado. Bahia e Chapecoense também adiado, porque Botafogo e Bahia jogam a pré-Libertadores. Com isso, teremos vários confrontos difíceis. RB Bragantino, Atlético Paranaense, Remo Internacional, Cruzeiro e Corinthians, Palmeiras e Fluminense. 2 times estão voando. Grêmio e Atlético Mineiro. Grêmio oscilou na última partida. O Atlético Mineiro também não está tão bem. Demitiu o Sampaoli. Acho que o Grêmio vence ali. Carlos Vinícius é uma boa, vamos falar sobre isso. Santos e Vasco, jogo dos desesperados, né? E Coritiba e São Paulo. Coritiba joga em casa. O São Paulo está muito bem também. O jogo vai ser bem movimentado, tá? Esse é o jogo da quarta rodada. E antes de trazer nosso plano de sócio, eu quero também mostrar para vocês a nossa base, tá? Sim, já temos uma base para essa rodada 4. Base essa que vamos colocar na tela agora para vocês observarem o que é que a gente pode prever no momento para essa rodada, tá, galera? É um primeiro momento, não dá para a gente trazer ainda nenhuma certeza, mas no primeiro momento nossa base está com ataque composto por Carlos Vinícius, unânime essa rodada, e com o Flaco Lopes, que desvalorizou e pode valorizar agora, e é uma boa peça de contra o Fluminense. Alan e o Matheus Pereira do Cruzeiro, Gomes na zaga, e o Bernabé Gomes, que voltou a jogar muito bem. O Bernabé é uma postinha ali, mas que acho que vai ser também bem visado contra o Remo fora de casa. E o Cássio, que está defendendo muito, o Cruzeiro está muito disposto. O Cássio fez 9 pontos só em defesa na última rodada. Então, olho nesses jogadores aqui. Essa é a nossa base. Claro que a gente vai trazer mais conteúdos para vocês lá na frente em outras oportunidades. Galera, mais uma vez, venha nosso plano de sócio, galera. A gente fez mais de 100 pontos. Estamos aí com 130 cartoletas. Quem é sócio do canal, está no grupo, está tendo acesso a vários conteúdos exclusivos, dicas em primeira mão, todos os nossos times, e-book, cada rodada, liga gratuita com premiação e muito mais, galera. Por apenas R$60, pagamento único. Você colabora com o canal e tem acesso a conteúdos exclusivos de um canal voltado para análise tática e que potencializa ainda mais o seu desempenho no Cartola. Então não perca essa oportunidade. Entre em contato agora com o número 11 930 23 5520. Não perca essa oportunidade de estar com a gente, tá? Não perca a oportunidade. Escaneia o QR Code aqui na tela também. Você vai falar com o Sandro Burgos e vai ter acesso aí a muito conteúdo para vocês que vai ajudar vocês demais. Tamo junto, galera. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Mais uma vez, eu pedi para você, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você ainda não é inscrito e vamos que vamos, porque tem mais vídeos durante a semana. Fiquem ligados que as análises dos times, como jogam, como se defendem, os principais destaques vão continuar saindo aqui, vão em busca de mais e mais mitadas, como foi nessa rodada 3. Tamo junto e até os próximos vídeos. Valeu!